Eu gostaria de tomar um tempo para compartilhar a palavra de Deus com vocês sob o sermão intitulado Mãe Celestial, o refúgio mais seguro. No passado, quando as crianças corriam perigo enquanto brincavam, elas frequentemente se escondiam atrás da saia de suas mães. Antigamente, muitas mulheres usavam hanboks que tinham saias de forro. Quando os pintinhos estão em perigo enquanto brincam, eles se escondem debaixo das asas da galinha. Além disso, os filhotes de canguru entram diretamente na bolsa na barriga de sua mãe. Os filhotes de coala também grudam nas costas da mãe como cola. Por que isso? Irmãos e irmãs, vocês já pensaram sobre essas coisas? Eles todos têm seus pais, mas por que sempre procuram suas mães? A mãe não é um pouco mais fraca do que o pai? Mesmo assim, quando olhamos para vários animais ou para a natureza criada por Deus, por que eles todos grudam nas costas de suas mães como cola? A Bíblia nos diz que a vontade de Deus se reflete em toda a natureza. Quando as crianças sentem perigo enquanto brincam, elas sempre chamam por sua mãe. Quando os filhos chamam por sua mãe, ela vem como uma super-heroína de onde quer que esteja ao som da voz deles e resolve todos os perigos dos seus filhos. Isso geralmente ocorre com crianças pequenas. Quando o perigo e a crise chegam, eles procuram por sua mãe, querem estar perto dela e se escondem atrás de sua saia. Quando os pintinhos estão brincando e animais perigosos se aproximam, eles sempre correm até sua mãe e se escondem debaixo de suas asas. Mesmo se um animal maior, como um cachorro, pule sobre eles, a mãe se torna feroz, pensando: se você encostar um dedo no meu filho, eu não vou deixar barato. Precisamos compreender o aspecto espiritual pelo fato de nenhum animal ousar se aproximar dos pintinhos devido à postura firme da mãe. Por que a mãe é o refúgio mais seguro? Hoje, vamos ver o que a Bíblia nos diz sobre esse assunto. A Bíblia diz que a época atual é uma época de crise. Além disso, olhando para as várias situações que acontecem ao nosso redor, podemos ver que as guerras estão constantemente surgindo entre as nações. Os desastres climáticos estão ocorrendo com mais frequência e as condições ambientais da Terra onde vivemos estão se tornando cada vez menos seguras. Em tempos como esses, para onde Deus nos diz para fugir? Ele diz: fugir para Sião. Então, por que Ele quer que fujamos para Sião? Quem está em Sião? Uma das razões pelas quais Sião pode ser o lugar mais seguro é porque a mãe está lá. Sobre esse assunto, vamos olhar juntos o livro de Daniel, capítulo 2, versículo 1. Em Daniel, capítulo 2, versículo 1, está escrito: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. O rei Nabucodonosor teve um sonho muito importante, mas o esqueceu. Ele queria desesperadamente saber qual era o sonho. Naquela época, ele tinha conselheiros ao seu redor, como mágicos, encantadores e feiticeiros, a quem ele podia consultar quando surgiam problemas no país. Ele pensou: se eu perguntar, eles poderão me dizer. Então o rei perguntou a eles. Mas se vocês olharem para o versículo 11, eles disseram: a coisa que o rei exige é difícil. Na Bíblia está escrito: é difícil. Eles estavam dizendo que estava fora de sua capacidade. E ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Eles disseram: como podemos saber qual foi o sonho do rei? É uma tarefa tão difícil que ninguém, além dos deuses, pode dizer ou mostrar tal coisa diante do rei. Dessa forma, eles recusaram categoricamente o pedido do rei. Vamos continuar com o versículo 12.
Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. O rei disse: vocês não podem nem mesmo revelar o sonho que eu tive ontem à noite. No entanto, vocês não estiveram me dizendo a minha sorte, seja ela boa ou má, afirmando que conhecem o futuro, quando na verdade vocês não sabem sequer interpretar um sonho? Por isso, o rei ficou muito furioso. A ordem foi dada para matar a todos. Versículo 13. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Daniel e seus amigos estavam servindo a Deus. Então o rei ordenou que todos eles fossem executados também. Naquele momento, Daniel disse a Arioque, o oficial do rei: dê-me alguns dias. Eu posso dizer a ele o sonho. Dessa forma, após orar, Daniel soube por Deus qual era o sonho do rei. Vamos para o capítulo 2, versículo 27. Em Daniel capítulo 2, versículo 27, está escrito: respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há quem? Um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele explicou que somente Deus pode revelar essas coisas. Então, podemos perguntar: qual é o refúgio mais seguro nesta época? Para encontrar um porto seguro, as pessoas do mundo mobilizam toda uma riqueza que acumularam, todas as suas conexões e todo o seu poder, com a expectativa de que fugirão para o porto mais seguro quando uma situação perigosa surgir. Algumas pessoas podem ir para o subsolo, outras para outros planetas em naves espaciais, ou algumas podem ir para o fundo do mar. Eles fazem todo tipo de pesquisa e experimentos, mas o que Deus diz? Deus diz que, onde quer que estejam, não poderão escapar do julgamento e todos serão julgados. Porém, Daniel diz aqui: ninguém pode explicar o mistério, mas há um Deus no céu, e somente Ele pode revelar os mistérios. Ele disse: Deus certamente me fará saber sobre isso, então me dê alguns dias. E mais tarde, ele explicou ao rei o sonho sobre a imagem em Daniel, capítulo 2. Quando o rei ouviu todo o conteúdo do seu sonho, então ele se lembrou: ah, eu tive esse sonho. E quanto à interpretação, a interpretação também foi precisa. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti, se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino, de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro. Ele será dividido em 10 reinos, como os 10 dedos dos pés. Dessa forma, ele disse ao rei com precisão o que aconteceria. O rei Nabucodonosor foi o homem mais poderoso do seu tempo. Ele se curvou diante de Daniel, que era apenas um cativo. Além disso, ele disse que daria a Daniel o que ele quisesse. Podemos confirmar na Bíblia que o rei lhe deu todos os tipos de tesouros preciosos como recompensa. Quem Daniel disse aqui ser o único que podia interpretar todo esse mistério? Ele disse que é somente Deus. Daniel descobriu sozinho o sonho de Nabucodonosor? Ele aprendeu de Deus e explicou o sonho com a sabedoria que Deus lhe deu, não é? Então, onde é o refúgio mais seguro e definitivo para nós hoje? Somente Deus pode nos dizer sobre esse lugar. O mundo não sabe disso. Eles leem a mesma Bíblia, mas não entendem ou compreendem a resposta. No entanto, quem, no final das contas, nos ensina tudo isso? Não aprendemos, afinal, o conteúdo porque Deus nos permitiu saber? Vamos ver em Mateus capítulo 13, versículo 10.
Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Versículo 11. Ao que respondeu: porque a vós outros é o quê? É dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Assim como Deus fez com Daniel, ele nos mostra tudo. Ele contou a Daniel sobre o sonho do rei Nabucodonosor e até mesmo a interpretação. A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas, que tal os outros? Aqueles não lhes é isso concedido. Qual é o refúgio mais seguro? Muitas pessoas fazem o seu melhor para encontrar a resposta para isso. Mas, só quem pode nos dizer a resposta para essa pergunta? Somente Deus pode nos dizer a resposta. Assim como Deus permitiu que Daniel conhecesse o sonho e sua interpretação e solucionou a curiosidade de Nabucodonosor, mesmo na época atual, Deus permite que apenas seus filhos saibam onde é o refúgio mais seguro. Ele disse: eu o dei a conhecer a vocês, mas não aos outros. A vós outros é dado conhecer, mas àqueles não lhes é isso concedido. Versículo 12. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso, lhes falo por parábolas, porque, vendo, o que acontece? Não veem, e, ouvindo, não ouvem, nem entendem. Está escrito que, embora tenham olhos, não veem, embora tenham ouvidos, não ouvem, embora tenham coração, não entendem. Não é só Deus que nos faz conhecer e entender todo esse mistério? Daniel sabia o sonho e sua interpretação, não porque ele era sábio e inteligente, nem porque ele era um homem culto e nobre. Antes de Daniel revelar o sonho, ele orou fervorosamente a Deus com seus amigos. Nós não sabemos disso. Pai, por favor, nos deixe saber todas essas coisas. Isso é algo que não podemos saber com nosso poder humano. Assim, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abed-nego se reuniram e oraram de forma fervorosa e intensa. No final, Deus lhes revelou o sonho que Nabucodonosor teve, e qual era a interpretação do sonho para que uma grande obra fosse feita para exaltar a glória de Deus na terra da Babilônia, uma nação gentia que adorava ídolos. Mesmo a pessoa com um doutorado em teologia ou um pastor que atua há muitos anos não entende a Bíblia automaticamente, não é? Quem deve nos dizer? É por isso que em João, capítulo 6, versículo 45, Jesus diz: ninguém pode vir a mim se não for ensinado por Deus. Como o caminho para vir a mim é composto de todos os mistérios do céu, ninguém pode me encontrar a menos que Deus o ensine. Todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Quando olhamos para essas palavras, devemos nos perguntar: onde está o refúgio mais seguro nesta época? Onde está o lugar como a Arca de Noé? Se fôssemos falar em termos de localização, diríamos Sião. Mas esse lugar em si não pode garantir a nossa segurança. Quem está em Sião que protege e guia nossas almas? Não são Deus Pai e Deus Mãe? Por isso, Deus disse: arvorai a bandeira rumo a Sião, fugi e não vos detenhais, porque eu faço vir do norte um mal, uma grande destruição. Quando chegar tal tempo de crise, a quem devemos buscar em Sião? Devemos buscar a Mãe Celestial. Ela não é a peça que faltava que Deus escondeu? Por meio disso, hoje, vamos examinar mais de perto as palavras da verdade. O refúgio mais seguro nesta época é a Mãe Celestial. Vamos para Zacarias, capítulo 14. Deus está nos dizendo que tipo de desastres atingirão a terra no futuro próximo. Capítulo 14, versículo 12.
Esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne se apodrecerá, estando eles de pé. Apodrecer-se-lhes-ão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na boca. Naquele dia, também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo. Cada um levantará a mão contra o seu próximo. Também Judá pelejará em Jerusalém, e se ajuntarão as riquezas de todas as nações circunvizinhas, ouro, prata e vestes em grande abundância. Como esta praga, assim será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos, dos jumentos e de todos os animais que estiverem naqueles arraiais. Está escrito: esta é a praga que virá sobre toda a terra. Os seus olhos apodrecerão nas órbitas, e as suas línguas apodrecerão nas suas bocas. Ele mencionou a praga que atingiria não somente os humanos, mas também os animais. Vamos abrir em Sofonias, capítulo 1. Vamos ver Sofonias, capítulo 1, versículo 2. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e as ofensas com os perversos, e exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Vamos passar para o versículo 14. Sofonias capítulo 1, versículo 14. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Mas, pelo fogo do seu zelo, a terra, ou seja, o mundo inteiro, será consumida porque, certamente, fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Aqui está registrado sobre o último julgamento de Deus. Vamos para Malaquias, capítulo 4. No capítulo 4, versículo 1, está escrito: Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo, mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Aqui diz: Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Em Sofonias, capítulo 1, diz: Consumirei os homens e os animais. Em Zacarias, capítulo 14 diz: Apodrecer-se-lhes-ão os olhos nas suas órbitas e lhes apodrecerá a língua na boca. Como esta praga, assim será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos, dos jumentos e de todos os animais. Quando examinamos todas essas profecias sobre o último julgamento de fogo, a praga onde as línguas apodrecem na boca e os olhos apodrecem nas órbitas, e o livro de Sofonias, capítulo 1, onde diz: Vou varrer os homens e os animais, até os peixes do mar. Não devemos estar procurando pelo lugar mais seguro quando esse momento chegar? Assim como a arca foi o refúgio seguro da salvação no tempo de Noé, não é Sião o lugar que devemos buscar nesta época? Porque Sião é um lugar seguro. Quem reside lá? Livro dos Salmos, capítulo 132, não diz que Deus escolheu Sião e ele a preferiu para sua morada? Em outras palavras, é a casa de Deus. Então, por que é seguro? Quem reside lá? Não estão Deus Pai e Deus Mãe habitando lá? O que o pai e a mãe mandam seus filhos fazerem?
Quando sentimos tal crise, tribulação ou desastre, para onde eles nos dizem para fugir sem demora? Vamos para o livro de Jeremias, capítulo 4. No capítulo 4, versículo 5, está escrito: Anunciai em Judá, fazei ouvir em Jerusalém e dizei: tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo: ajuntai-vos e entremos nas cidades fortificadas, arvorai a bandeira rumo. Qual é a cidade fortificada para a qual devemos ir? A Sião, fugi, e não vos detenhais, porque eu faço vir do norte um mal, uma grande destruição. Já um leão subiu da sua ramada, um destruidor das nações. Ele já partiu. Está escrito que um destruidor das nações, ou seja, aquele que destrói o mundo, partiu. Quando tal situação surge, para onde Deus nos diz para ir imediatamente, sem demora? Ele nos diz para fugirmos para Sião sem demora. Então, se conhecemos o lugar seguro, devemos apenas ir para lá sozinhos? Seria melhor contar aos nossos pais, aos nossos filhos e aos nossos amigos para que possamos guiá-los ao caminho da salvação, não seria? Esse lugar é Sião, e Sião é onde Deus habita. Como filhos de Deus, todos nós devemos entender claramente o motivo pelo qual devemos ir para Sião. O tempo das profecias não chegou para nós sermos despertados? Vamos ver o Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 42. O versículo 42 diz: Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Jesus enfatizou continuamente: vigiai, não durmam, nos capítulos 24 e 25. Se não estivermos despertos, seremos arrastados por este mundo e acabaremos pensando: tudo bem fazer isso no mundo, não é? Pode estar tudo bem pelos padrões do mundo, mas há padrões que não são apropriados para aqueles que vão para o céu. Portanto, onde devemos definir nossos padrões, permanecendo acordados? Devemos alinhá-los com o reino de Deus. Não devemos viver nossas vidas de acordo com os padrões do mundo, mas nos esforçar para nos alinhar com os padrões daqueles que vivem no reino de Deus, o reino celestial. Capítulo 24, versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, isso significa que ele não fez o seu trabalho designados. Nós, os filhos da nova aliança, devemos trabalhar duro para a nova aliança. Devemos pregar diligentemente. Porém, às vezes falhamos em fazer o nosso trabalho designado e fazemos algum outro trabalho irrelevante. Versículo 50. Virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Já que essas coisas podem acontecer, o que o Pai Celestial e a Mãe Celestial nos dizem para fazer? Eles dizem: vigiai, fiquem alertas. Devemos saber em que época estamos vivendo. Quando tal crise ou situação perigosa surgir, devemos ir para o lugar mais seguro, os braços da Mãe Jerusalém Celestial. Se você olhar para os coalas, eles se agarram às costas de suas mães como cola e nunca caem. Se você olhar para os cangurus, eles ficam escondidos dentro da bolsa de sua mãe. Não há outro lugar onde eles possam estar em paz.
Quando éramos crianças, nossas mães penduravam roupas do lado de fora e nós nos escondíamos atrás de sua saia. Então, não sentíamos medo, mesmo que um tigre, quanto mais um cachorro feroz, viesse. Todos nós temos essas memórias de infância. Não é exatamente por isso que a Mãe Celestial está conosco? Portanto, vamos informar rapidamente muitas pessoas ao nosso redor sobre a existência da Mãe Jerusalém. Ao fazer isso, vocês e eu podemos nos tornar aqueles que abrem muitos caminhos para outros retornarem rapidamente a Sião. Espero que, por meio da Mãe Celestial, todos os membros da família celestial sejam preenchidos com nova força, nova coragem e abundante energia espiritual, e que não falte nada na pregação do Evangelho. Somos pessoas felizes porque temos a Mãe Celestial. Um mundo sem mãe é um mundo sem vida, não é? Se não há mãe, seja no mundo dos animais, no mundo das plantas ou no mundo dos peixes, esse mundo é um mundo sem vida. De quem é essa vontade? Essa é a vontade de Deus, que criou todas as coisas. Olhando para isso, somos verdadeiramente abençoados. Somos felizes porque temos a Mãe Celestial. Em qualquer crise ou em qualquer situação difícil, devemos sempre orar muito ao Pai Celestial e à Mãe Celestial. Espero que vocês todos se tornem membros da família celestial, que nunca esqueçam o caminho do amor deles até o fim. Concluirei o sermão de hoje. Muito obrigado.